Olá, tudo bem? Tudo certo? Já está começando mais uma edição aqui do Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional, que vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas da noite. Hoje, quinta-feira, dia 6 de janeiro de 2022. E mais um dia aí, com o nosso noticiário, como sempre, bombando, o noticiário tanto brasileiro como também o noticiário internacional. E já vamos trazer aqui o nosso companheiro, camarada Jonas Carreira, que fala de Brasília, o nosso camarada e representante aí do Poder Central. Jonas Carreira, muito boa noite. Agora sim, né, Valdo? Estamos no ar aí, né? Boa noite, Valdo. Boa noite a todos e todas, espectador, espectadora da TVC Jornalismo e da TV Mais. Mais uma vez, Valdo, é uma honra estar dividindo aí o cenário com você do Jornal Mundial. Muito bem, vamos então rapidamente passar para você os principais destaques desta quinta-feira. E a manchete principal de hoje, já vamos falar na sequência sobre essa notícia muito importante para um futuro governo aí de esquerda. Outro tipo de governo, com certeza, não vai colocar em prática o que as centrais sindicais estão, neste momento, discutindo e encaminhando aí para um possível governo, principalmente um possível governo Lula. Então, centrais sindicais querem abolir a reforma trabalhista criada pelo golpista Temer e adotada por Bolsonaro. Essa notícia aqui no bloco de nacionais. Ainda aqui no bloco de notícias nacionais, salário mínimo do Brasil é o segundo mais baixo entre as nações que fazem parte da OCDE. Então, o Brasil aqui, só para ter um exemplo, na América Latina, o Brasil perde para Chile, Colômbia, e está aí um dos piores do mundo. Ou seja, o segundo mais baixo entre essas nações aí da OCDE. Aqui no bloco de notícias internacionais, Joe Biden reprovado. 56% dos eleitores reprovam o governo norte-americano. Então, um número muito parecido com o desgoverno brasileiro. Ainda aqui no bloco de notícias internacionais, uma notícia muito importante. Cuba no topo do combate à Covid-19. O país socialista mantém o segundo lugar no ranking mundial de vacinação. Cuba, como sempre, dando exemplo aí para o mundo todo. Bom, já peço para você que chegou agora, para quem ainda não está inscrito aqui em nossos canais, faça a inscrição, toque o sino para ser notificado, deixe o seu like, siga este procedimento, deixe o seu like, e aqui na TVC Jornalismo, TV Mais e no canal Jonas Carreira. Não se esqueça de acionar o sininho. Você toque o sininho ali, que é para você ser notificado cada vez que entrarmos aqui ao vivo ou, de repente, aí com algum vídeo gravado. Bom, vamos então repercutir a principal manchete de hoje, a notícia principal. Vamos trazer então essa notícia que atualiza aí toda essa situação, ou seja, a ideia aí das centrais sindicais é exatamente, num possível governo de esquerda, exatamente deletar, anular, exterminar o que foi criado lá pelos golpistas em 2017. Então, centrais querem abolir a reforma trabalhista criada pelo golpista Temer e adotada por Bolsonaro. O presidente da CUT, o Sérgio Nobre, e mais 5 presidentes de centrais sindicais divulgaram nesta quinta-feira, 6 de janeiro, uma nota em que defendem o debate no Brasil para que a reforma trabalhista de Michel Temer, criada lá em 2017,
seja revogada, assim como fez o novo governo da Espanha, que é de centro-esquerda. Inclusive, ele agradeceu ao Jonas Carreira o elogio do Lula, né? O Lula, que também, nesta semana, já ele fez uma indicação de que, num possível governo dele ou da esquerda, pelo menos autêntica, a primeira coisa que tem que fazer, uma das primeiras, né, é exatamente extinguir, eliminar, abolir essa reforma trabalhista aí criada pelo golpista Temer e, no caso, adotada aí, dando continuidade aí por esse desgoverno do Jair Bolsonaro. E aí o Lula fez questão aí de elogiar, parabenizar o governo espanhol, e o Lula foi retribuído, o governo espanhol aí agradecendo pelo Lula ter elogiado aí a posição do governo espanhol, de ter revogado essa lei trabalhista, essa reforma trabalhista, perdão. Então, isso aqui é muito importante, além, com certeza, Jonas Carreira, teremos que fazer aí um trabalho de operação limpa tudo, rescaldo total, limpa a fossa, limpa a sujeirada toda fascista, reestatizar muitas estatais que foram privatizadas, e essa reforma trabalhista aí, você, Jonas, que é trabalhador da educação, eu sou trabalhador da área de comunicação, no caso jornalista, mas também, por que não, da educação. E, Jonas, como é que você observa a posição aí das centrais sindicais discutindo já antecipadamente essa possível reforma trabalhista, ou seja, voltar àquilo que era para melhor, inclusive, do que foi nos governos Lula, Dilma e por aí vai. Valdo, estamos vivendo um golpe. Muita gente imagina, não, o golpe acontece quando vai os tanques de guerra, os militares. Hoje em dia, o golpe não acontece assim, né? O golpe acontece como em forma de guerra híbrida, pela internet. Então, assim, é o que aconteceu aqui no Brasil, é o que aconteceu na Crimeia, é o que aconteceu no Egito, é o que aconteceu na Líbia. É o que o Stefano estava falando ontem no chat, né? Aquelas revoluções coloridas é o que aconteceu no Brasil. Nós estamos vivendo um golpe. E vem pior ainda, né? Vem a PEC 32, que é a reforma administrativa que vai acabar aí com os direitos dos professores, da rede pública, etc. Vai acabar com tudo. Assim, vai destruir todos os direitos trabalhistas dos professores. Então, é os que vão ser mais atingidos. Essa PEC não deverá passar. E se passar, ela tem que ser restituída, acabada, destruída aí pelo presidente Lula. E não só a reforma trabalhista, tem a reforma da Previdência. E o mais importante ainda, tem que reconstruir o nosso campo do pré-sal, que foi o fator principal do golpe de 2016. A Dilma assinou os royalties do pré-sal, todos os lucros do pré-sal para a saúde e educação. O Temer, o maior golpista da história do Brasil, criou aquela merda do Ponte para o Futuro, que destruiu todos os royalties que iam para a saúde e para a educação com a tal do teto dos gastos. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Aí sim destrói o golpe, aí sim sai o mal, o inferno sai, né, o mal astral aqui de dentro do Brasil sai. Espero que o presidente Lula consiga vencer essa luta aí, nesse golpe que estamos passando desde 2016. Valdo. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional. E na companhia do nosso comentarista, o nosso analista político, Jonas Carreira, que fala de Brasília. Já peço para você que chegou agora, para quem ainda não colaborou com o nosso projeto, se você puder colaborar, faça a sua doação solidária por meio do Pix e com a seguinte chave. Então, a chave do Pix é este e-mail que aparece aqui no rodapé da tela, o pix.euapoio,
gmail.com. Bom, vamos rapidamente falar, na sequência aí também, do que estaremos já a partir de segunda-feira, né? Estaremos aí, a partir de segunda-feira, lançando o Notícias do Lula, mas na sequência vamos conversar sobre o que vai acontecer, então, no lançamento aí de Notícias do Lula, aí, um programa super especial a partir do dia 10, segunda-feira, 10 de janeiro. Bom, vamos então repercutir a próxima notícia. A notícia aqui no bloco de nacionais ainda, vamos falar do salário mínimo do Brasil. É o segundo mais baixo entre as nações que fazem parte da OCDE. Então, essa notícia é mais uma negativa aí para cima do Brasil. Então, o país é a segunda nação, né, com o menor salário mínimo na lista de países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o conhecido aí OCDE, ficando somente à frente do México. Então, o pior é o México, o Brasil é o segundo pior. Então, é o que revela um estudo divulgado pela plataforma de descontos, o cuponvalido.com.br, e que reuniu dados da OCDE e também do Banco Mundial sobre a remuneração dos trabalhadores no mundo. Então, essa pesquisa, esse levantamento, coletou dados desses dois órgãos que exatamente apresentam toda essa informação. Então, a OCDE e o Banco Mundial são os dois que detêm aí essas informações básicas para chegar a este resultado. Então, é um vexame porque o Brasil, por incrível que pareça, o Brasil é uma nação rica. O país, com toda essa quebradeira e com toda a situação socioeconômica, com toda a situação da pandemia, o Brasil ainda está entre a 11ª, 12ª nação do mundo, economicamente falando, né? O Brasil, que esteve na sexta, beirando a quinta economia, a melhor economia, a quinta melhor, sexta melhor economia mundial, foi decaindo, pulou para a 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, agora está entre 11ª, 12ª ainda. O mundo hoje, eu não tenho aqui exatamente o número de nações, mas se você comparar aí com, vamos colocar 200 e tantas nações aí no mundo, o Brasil está na 11ª, 12ª colocação. Então, o país é muito rico. É o país mais rico da América Latina. É o país que detém um poder econômico muito grande. Só que esse poder econômico do Brasil é destinado para um filetezinho da sociedade, que é essa dita elite podre, chega lá, sei lá se 0,4%, não chega a 1% aí, que detém todo esse poderio econômico, enquanto quase 99% aí da população fica com uma renda muito baixa. Então, essa classe alta, classe média alta e classe alta são aqueles que desfrutam dessa imensa riqueza que é o Brasil. Ô, Jonas Carreira. Valdo, assim, o que a gente tem que descrever é fato real, é história, é realidade. O governo do PT teve uma política pública de crescimento real do salário mínimo por ano, e isso acabou. Acabou no que eu acabei de falar, né? Do golpista do Temer, que inventou a ponte para o futuro. A ponte para o futuro ficou a classe trabalhadora e só foi os latifundiários. Só foi os latifundiários.
Quando eu falo latifundiários, é aqueles caras da época das capitanias hereditárias. Até hoje existe essa turma aqui no Brasil. Época das capitanias hereditárias, aqueles senhores feudais que vieram para cá. O Brasil foi o único sistema na América Latina que criou um projeto parecido com o sistema feudal europeu. Né? Assim, então, hoje eu estava vendo a Record, Val, a Record falando sobre a Argentina, a crise da Argentina. E o que a Record falou? Soltou uma fake news dizendo que o resultado da crise da Argentina é graças a governos populares. Olha o absurdo. Esquecendo aquele débil mental do Macri, que levou a Argentina para a bancarrota, de direita. Não foi nem um populista. Aqui no Brasil, todos os presidentes que foram populistas fizeram pela classe trabalhadora. Um deles é o Getúlio Vargas. E eu não tenho problema nenhum em dizer que eu sou getulista. A esquerda, às vezes, dá uma... Por causa da Olga Benária, né? Então, a esquerda, às vezes, dá uma excluída no Getúlio Vargas, mas eu não tenho problema nenhum em dizer que sou getulista, porque ele fez pelo trabalhador. E até hoje a gente tem a carteira assinada por causa do Getúlio Vargas. E outra coisa, Valdo, a gente fala em riqueza no Brasil, e realmente o Brasil é um celeiro de comida, né? de exportação de commodities na América Latina e no mundo. Eu estava vendo um dia uma entrevista com um professor de história, e ele estava fazendo uma comparação que muita gente fala, nossa, a Europa, né, melhor lugar para se viver é a Europa. A Europa come a nossa comida. Né? Então, assim, a China, ela come a nossa carne. A Europa toda come a nossa comida. Então, o Brasil é o exportador, é o celeiro mundial de comida. Tem uma riqueza em exportação de commodities e também tem uma riqueza industrializante. Infelizmente, estamos passando por um processo de desindustrialização no Brasil e também por um processo de ruralização sem pensar em como fazer a exportação de commodities. É esse o Brasil que temos hoje, sem pensamento econômico, industrializante e como exportar commodities, pensando numa forma de manter o ruralismo no Brasil. Valdo? Jonas Carreira, nosso comentarista, analista político de Brasília, e que colabora diariamente aqui com o Jornal Mundial. E que, a partir de segunda, estará aí também colaborando com o Notícias do Lula. Então, a partir de segunda-feira, o Jonas continua aqui como o nosso, vamos colocar entre aspas, né, o titular da camisa 10. O nosso comentarista, o nosso analista político. Mesmo indo para o Chile, né? Eu só espero que o Jonas não faça um pacto lá com o Boric, né? Não fique lá em cima do muro, Jonas. Vai para o Chile, mas lá você vai passar a foice e o martelo. Se eu for para o Chile, vou para o Chile, mas vou terminar em Cuba, Val. Exatamente. Você leva a foice e o martelo do Chile para Cuba. Pode ser, quem sabe um doutorado, você sai de um mestrado no Chile e vai para um doutorado em Cuba, né? Seria tudo de bom, o Jonas Carreira. Então é isso. Já fico lá em Cuba. Já fica por lá, né? Aí, já tenho meus netos lá, tudo. Já levamos aí, quem sabe, a TVC, TV Mais para lá também, né? E fazemos uma dobradinha. Alô, Thaís, cadê a Thaís, seu Jonas Carreira? Por falar em netos, né? A Thaís não apareceu mais por aqui. A Thaís estaria em Cuba ou no Chile? Bom, deve estar assistindo. Então, um abraço aí para a Thaís, né? Bom, vamos em frente? Hoje estamos um pouquinho corridos, né? Corridos, porque eu e o Jonas por lá, eu por aqui. Vamos então em frente. Já vamos falar na sequência com os nossos camaradas, mas agora vamos entrar aqui no bloco de notícias internacionais, porque esta notícia vem, como diz aqui a nossa comunidade, vem do tio Sam. O Joe Biden reprovado. 56% dos eleitores reprovam o governo norte-americano. Então, esse filme, o Jonas, você já ouviu falar, né? O Jonas, eu já ouvimos, você aqui da nossa comunidade já ouviu falar desse filme. 56% de reprovação é um número praticamente idêntico, empatado com o desgoverno aqui brasileiro. Então, vamos à notícia. O índice de
desaprovação do presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, atingiu 56% agora em dezembro. Um novo máximo, inclusive, revelou hoje uma pesquisa da CNBC. Então, esta rejeição dos eleitores ao cargo de presidente mostrou um aumento de 2 pontos em comparação com 54% lá em setembro, aí pulou para agora 56%. Isso que ele estava em abril com 49%. Então, ele estava com um índice de desaprovação, ou seja, de reprovação, ele estava com quase 50% em abril. E aí começou a acelerar, pulou para 54% e agora para 56%, quase 60%. Então, este ano, Joe Biden, com certeza, provavelmente até o primeiro trimestre aí de 2022, o Joe Biden vai chegar muito próximo aí de 70%. E aí, Jonas Carreira, a comparação com o Jair Bolsonaro está muito parecido, né? Está muito parecida, aliás, a comparação, porque o Joe Biden também é outro que não é muito diferente do Jair Bolsonaro, né? O Jair Bolsonaro é mais fanfarrão, é aquele sujeito aí que apresenta aquele fascismo mais carnavalesco, né? Nazismo, fascismo aí mais carnavalesco, mais fanfarrão. O Joe Biden não é aquele cara, né? Tudo engravatadinho, cheirosinho, né? Perfumado, mas ele, na prática, também não deixa de ser um fascistoide aí também, o Jonas Carreira. Valdo, é isso mesmo. Né? Os democratas são aqueles caras da CIA. Não vamos esquecer, a gente acabou de falar aqui no golpe de 2016 no Brasil, né? Quem implementou esse golpe aqui, essa guerra híbrida no Brasil, foi o Obama. A Primavera Árabe foi toda controlada pelos democratas. Então, assim, os democratas são aqueles caras que, por debaixo do pano, vão fazendo a guerra híbrida. O Trump é aquele cara que vai pegar o Soleimani andando de carro particular e vai soltar um míssil ali com drone e não tá nem aí. Vai bater de frente com Kim Jong-un, né? Vai ter ameaça de míssil e tal. Não, os caras democratas, eles têm a manha de fazer a guerra e o golpe sem levantar suspeita. E o Joe Biden é isso. O Joe Biden tem até coisa muito parecida com o Trump. O bloqueio que o Trump fortificou em Cuba, o Joe Biden está continuando. Aquele acordo dos mísseis no Irã, o Joe Biden está continuando. Ou seja, então o Joe Biden ele tem a mesma política externa. O que muda é essa coisa do meio ambiente, né? Aquele discurso lá meio, né, Greta Thunberg, né? Aquele meio ambiente, aquela coisa sustentável. O que é sustentável? Até hoje eu não sei o que é desenvolvimento sustentável. Alguém tem que me explicar, porque essa forma de ver o meio ambiente, desenvolvimento sustentável, até hoje eu não sei o que é isso. Então, assim, meio ambiente é meio ambiente, tem que ser protegido e não inventar ideias de sustentabilidade, né? Aquela coisa da Marina Silva, que até hoje também não entendo. É esse o discurso do Biden. Então, assim, é a mesma coisa, é a política externa do Trump, só que muito mais colorido, né? Com um discurso meio ambiente e tal. É os democratas, Valdo. Democratas e republicanos são as mesmas coisas, muda alguma coisa no discurso. Valdo. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional, na companhia do nosso camarada Jonas Carreira, de Brasília, o nosso comentarista, analista político. Bom, queria mandar um abraço e um alô para quem chegou agora, o nosso companheiro aí, camarada Estefano Barbosa, já está por aqui, já mando aquele alô aí para o Estefano, e o Estefano aqui diz o seguinte: oportunidades de emprego, trabalhe na Jovem Clã, ganhe grana maravilhosa, dinheiro, e babe o ovo do minto, ironia aqui do Estefano. Ele diz aqui guerra híbrida no Cazaquistão.
Por aqui também ainda o Stefano está por aqui dizendo que a Revolução Colorida na França, em 1968, o de Gaulle, ele contestava os Estados Unidos, né? Portanto, está aí mais uma do nosso camarada, o Stefano Barbosa. Também por aqui ele diz o seguinte: a Record, o que você espera da Universal? Pois é, exato, né? O Jonas hoje fez uma ação de guerrilha, foi assistir à Igreja Universal. E tem que ter papel higiênico do lado, Jonas Carreira, porque dá aquela dor de barriga e não dá tempo, né? Então, o Jonas Carreira hoje deu uma de herói, assistindo aí a Igreja Universal, assistindo a Record, que é tudo o mesmo do mesmo, né? O mais do mesmo. Universal, Record, é tudo farinha do mesmo saco. Por aqui também a Deneide, ela diz aqui boa noite, Valdo e Jonas, boa noite para o Stefano Barbosa também, ela mandando aquele alô. O Stefano aí diz o seguinte: houve estadistas de direita que contestavam os Estados Unidos. Curiosamente, havia um direita francófila que destacava, né, ou detestava, perdão, os Estados Unidos. O Stefano Barbosa. Bom, vamos então com a próxima notícia aqui no bloco de internacionais. E essa notícia aqui é maravilhosa, né? Esta notícia muito boa, no meio dessas notícias péssimas aqui que acabamos de propagar, mas essa notícia de Cuba aqui exatamente demonstra que Cuba está no caminho correto. Então, Cuba no topo do combate à Covid-19. O país socialista mantém o segundo lugar no ranking mundial de vacinação. Então, Cuba é o segundo país com mais vacinas, que mais vacinou contra a Covid-19, atrás apenas dos Emirados Árabes Unidos, segundo dados do site World. Até o dia 3 de janeiro, agora de 2022, 85,47% da população cubana recebeu as 2 doses. 6,86% recebeu apenas uma dose. Então, apenas 6,86%, esse número muito minúsculo, que recebeu apenas uma dose. O restante aí está nessa faixa aí de 85,45% da população cubana recebendo aí, portanto, 2 doses. E tem um dado importante. Aliás, um dado que está em pauta durante esta semana aqui, o Jonas Carreira, no Brasil, que é a questão das crianças. Então, esse desgoverno Bolsonaro, leia-se Ministério da Saúde, eles estão aí não querendo vacinar os baixinhos. Só que em Cuba é diferente. Em Cuba, 1.631.000 crianças de 2 a 11 anos completaram o esquema vacinal, segundo dados aí divulgados pela chancelaria cubana. Então, mais um exemplo de Cuba, enquanto o Brasil aí dos fascistas faz tudo contra, Cuba segue o caminho correto. Aliás, dando exemplo aí para países poderosos aí, países riquíssimos, países imensos, como é o caso ali da nação norte-americana, colado ali em Cuba, separado apenas, basicamente, ali por uma espécie de canal, por uma baía, né? Muito próximo de Cuba, Cuba dando exemplo para os Estados Unidos, inclusive, e para o mundo todo, o Jonas Carreira. É isso aí, Valdo. A gente, nós dois, né, Valdo, aqui durante a pandemia, se eu não me engano, a gente no início da pandemia, a gente ainda fazia Conexão Progressista no canal dos Jovens Cronistas. A gente vem acompanhando o andamento
da vacinação em Cuba, né, Valdo? A gente sempre está expondo notícias sobre Cuba, sobre a vacinação de Cuba. Então é interessante que a gente vem acompanhando desde o início essa história. E hoje a gente tem, assim, eu não tenho nem o que comentar. É um imenso prazer ver um governo socialista como o de Cuba tá aí no ranking mundial e a gente vem acompanhando a criação da vacina cubana, a gente fazendo essas notícias. Até hoje eu me lembro da primeira notícia, a gente já estava aqui, que Cuba estava criando a sua própria vacina. Então, assim, e Cuba passou também por um processo aí de guerra híbrida, tentativa de guerra híbrida implementado pelo Joe Biden ano passado, né, tentando desinstituir esqueci o nome do presidente, Valdo. Se você me lembrar aí, é o Manuel. Esqueci o nome dele. É o que tá, é o presidente de Cuba hoje. Então, assim, passou por esse processo aí de guerra híbrida, tentando ter um golpe, uma revolução colorida lá em Cuba. Ele passou por cima disso e hoje aí é uma alegria estar divulgando essa notícia de que Cuba está liderando aí o ranking mundial de vacinação. Então, com muita alegria ser latino-americano e ver um país latino-americano e socialista estando no ranking aí de vacinação. E como eu disse, né, eu pretendo um dia ir para Cuba e visitar, não morar, mas um dia visitar, ou quem sabe concluir meus estudos lá. Valdo. Jonas Carreira, nosso comentarista, analista político e que fala de Brasília. Eu estou tentando aqui compartilhar, por isso que eu demorei um pouquinho para entrar. Porque... Dias Carnel, nome do presidente de Cuba. Exatamente, eu entendi não tinha entendido da onde vocês tinham falado. Não sei se era México, até ia falar do México, a de Cuba, né? O Canel, né? O Canel. Bom, então, eu estava tentando, inclusive, aqui compartilhar, mas acho que agora vamos compartilhar e não podemos deixar de fora exatamente a nossa campanha diária, né? A nossa campanha aqui, até segunda-feira, estaremos aí lançando aqui, divulgando, né, o lançamento aí, portanto, do Notícias do Lula. Então, Notícias do Lula, na próxima segunda-feira, a estreia já marcada, oficialmente a estreia no dia 10, segunda-feira, dia 10 de janeiro, às 10 horas da noite, ou 22 horas, como queiram. 22 horas ou 10 horas da noite, estaremos aí com Jonas Carreira e teremos aí também, na sequência, outras novidades. Então, você já pode também fazer parte do grupo aí do WhatsApp, o grupo do Comitê Digital Lula Presidente, está aqui também na tela. Para você fazer parte do grupo de WhatsApp Lula Presidente, Comitê Digital, é só você clicar aqui no link na descrição aí deste vídeo, ou no link, ou aqui também no chat. Então, faça parte aí também do Comitê Digital, para interagir melhor ainda durante as lives aí, o Notícias do Lula, que estreia na próxima segunda-feira, dia 10 de janeiro. Então é isso, meus camaradas. Jonas Carreira, estaremos de volta amanhã. Amanhã, o primeiro sextou do ano, ô Jonas Carreira, sabia? Amanhã é isso aí, amanhã, sexta-feira. Eu estou meio perdido ainda, hoje é quinta, exatamente. Amanhã é o primeiro sextou do ano, Jonas Carreira. Então, amanhã você vai trazer aquela água benta que os pássaros não bebem para fazer aquela homenagem do sextou. Vai convidar o Vasco amanhã, Jonas Carreira? Vamos convidar o Vasco, quem sabe, para ele narrar, revelar aí o que aconteceu lá no Cais, né? O que aconteceu no Cais, mas também o que aconteceu aí no Cerrado, em Goiás, né, Jonas Carreira? Também temos aí. Ou o que aconteceu aqui na Ilha da Magia também, né? Então, vamos, quem sabe, fazer aí um Jonas Carreira
o que aconteceu no Cerrado, também o Vasco, o que aconteceu no Cais e o que aconteceu aqui na Ilha da Magia. Então, fazemos aí um cerco diferente. Até amanhã, Jonas Carreiro. Até amanhã, Valdo. Cais do Porto, muito bom aquele artigo. Até amanhã, Valdo. Boa noite a todos e todas aí do chat. Gosto muito de ler as mensagens de todo mundo. Valdo, eu vou parabenizar aqui um companheiro nosso de YouTube, né, o Douglas Finger, que é administrador do canal Cotidiano News. Teve neném, ele publicou a foto, muito bonitinho o neném dele, de 1 mês. Parabenizar ele por ter sido pai. Toda força, todo pensamento positivo, e que o seu filho cresça aí com toda a saúde e vitórias aí em 2022, e que cresça muito aí profissionalmente, na saúde e etc. Boa noite, Valdo. É isso aí, um abraço para esse camarada companheiro também, que tenha ótimas jornadas aí, revolucionárias. Então é isso, eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui do Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional que volta amanhã a partir das 10 horas da noite. Um abraço aí para todo mundo e até logo mais.